Muito bom dia a todos, obrigado aí pelo bate-papo, foi um bate-papo bem produtivo que nós tivemos hoje, né? Falamos sobre o papel da gestão de crise na sustentabilidade organizacional. Nós estamos observando que a gestão de crise e as permacrises têm sido temas cada vez mais palpitantes e relevantes no cenário mundial. Então, eu gostaria de saber um pouco mais de vocês a respeito desse tema. Então, Janaína, quais são os maiores erros que as empresas cometem ao lidar com crises que podem impactar a sustentabilidade organizacional? Oi, Hudson, tudo bem? Bom, melhor do que falar de erros, eu prefiro em falar em ações que deveriam ser tomadas, então os erros são não tomar essas ações, né? Sim. Eu acho que capacitar as pessoas, treinamento, isso ajuda bastante, porque na hora da crise, uma pessoa preparada, ela vai agir com mais fluidez, naturalidade é difícil, é complicado, mas pelo menos ela vai conseguir manejar aí a crise da melhor maneira. O monitoramento contínuo da crise, então você poder saber os sinais de que a crise está chegando, então ter essa avaliação. Uma comunicação clara também, principalmente com os funcionários e stakeholders, né, do entorno. Acho que tomadas de decisões imediatas também ajudam muito. Quanto mais tempo uma crise é desenrolada, maiores as consequências. Então, para uma gestão de crise efetiva, acho que as tomadas de decisões têm que ser rápidas, assim. E, por fim, uma comunicação efetiva com mídia, porque uma narrativa distorcida, sabe, fatos errados que saem, ainda mais hoje, que todo mundo tem um celular, todo mundo tem um drone, então, dependendo do nível da criticidade, complica a crise muito mais do que ela, de repente, seria. Sem dúvida. E é importante também que essa comunicação ela não fique somente com o comitê gestor de crise. É importante que isso seja pulverizado com uma cultura empresarial, porque uma coisa é o comitê dentro de uma sala discutindo o gerenciamento daquela determinada crise. Outro ponto é aquele funcionário, aquele colaborador, aquele stakeholder que está na ponta do problema, com a mídia, com diversos canais perguntando, incentivando que ele fale. É importante que isso também esteja alinhado com toda a cadeia, né? Com certeza, até para não perder o controle, porque você tem um planejamento muito bom ali, num comitê, né, fechado, mas se você também não dissipa essa informação para os outros funcionários ou para a empresa, já traz uma narrativa do que está acontecendo, você traz muito mais segurança também para os funcionários, eu acho, sabe? Você tira um pouco o papel de peso. Sim, de tomada de decisão de quem não deveria ter essa tomada de decisão. E nessa perspectiva, como as empresas se preparam melhor para as crises futuras e como garantir que essas experiências de crises sejam uma oportunidade de aprendizado? Bom, obrigado, Hudson. Eu acho que vou voltar um pouco sobre o conceito de permacrise, antes de falar de como se preparar, e a ideia básica que uma crise vai impactar a empresa. Então, a pergunta, de novo, não é se uma crise vai impactar, mas quando. E a mudança é que essas crises são cada vez mais frequentes, cada vez mais imprevisíveis, e cada vez mais fortes. Então, o cenário que hoje, quando estamos fazendo o cálculo de quanto uma crise vai impactar a empresa, cada 5 anos, 10 anos atrás, a medição era isso. Hoje, às vezes, é 2 crises por semana. Há uma seca, um problema ambiental, um risco geopolítico, um risco terrorista, um risco cibernético, um risco de reputação, etc. Então, como se prepara? Primeiramente, a empresa ela tem que entender exatamente o contexto. Sabe, esses formatos bem antigos de SWOT, PESTEL, matriz, para entender qual o ambiente onde a empresa se enquadra. Entender realmente isso. Então, não tem que seguir esse framework especificamente, mas a ideia, por exemplo, uma empresa vem no Brasil, com os riscos do Brasil, quais também são os riscos alternativos internacionais que poderiam impactar o Brasil. Então, conhecer realmente o contexto, o ambiente onde você está, é o primeiro passo. Segundo, mesmo se não é central, evidentemente,
tem que listar esses riscos, tem que ver o possível impacto, tem que ver algumas medidas e tem que escrever esses documentos que são meio uma maneira comum de falar dentro da organização. E o mais importante de tudo, que nós comentamos, que a Janaína comentou, é o fator humano, é o coração do sistema. Preparar as pessoas. Nós temos que fazer simulação, role-playing game, engajar os funcionários para ser melhor profissionais, mais ágil, se adaptando melhor, entendendo bem onde eu estou, e realmente a chave para ter uma organização muito mais experiente, muito mais forte, para dar continuidade aos negócios e continuar. E depois da crise acontecer, mas o retexto, o retorno sobre a experiência, aconteceu a crise, o que funcionou, o que não funcionou, o que vamos poder mudar para ser melhor, para se preparar à próxima, porque vai ter uma próxima. Perfeito. Uma coisa importante que você disse no início, e eu gostaria que você me aprofundasse um pouco mais, por que deixamos de falar de crises e passamos a tratar isso como permacrises? Não, porque realmente, de novo, a crise era esse evento de impacto forte que podia até colocar a sobrevivência da companhia em jogo. Era uma coisa, eu diria, entre aspas, um pouco pontual, a cada 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, às vezes 10. Hoje, esse conceito de permacrise, essa ideia que passamos num mundo realmente bem complexo, onde tem uma acumulação de riscos muito forte para as companhias. Então, de novo, guerra, imagina as guerras que tem diversos países. A África está cheia de guerra, tem a guerra na Ucrânia, no coração da Europa, tem a guerra no Oriente Médio, que impacta muito os negócios internacionais. Tem todos esses problemas ambientais, terremotos, incêndios, como o Brasil está tocado, como isso vai poder impactar, inundação, seca, depois crises sociais, crise política, crise também tecnológica, de câmbio. Então, realmente, uma empresa hoje que deve funcionar, ao menos com um tamanho crítico no âmbito um pouco internacional, vai ser impactada de uma maneira ou outra com essas crises. Muito bem, muito bem. Você falou sobre crises cibernéticas. Alejandro, você, à frente da Telefônica Tech, Country Manager, como você vê essa relação entre a crise e a inovação? E mais importante que isso, é possível falar em inovação em meio a uma crise? Es posible, no es recomendable. Buenos días y muchas gracias. Sí es cierto que la propia innovación puede generar una crisis, ¿no? Es algo necesario para que las empresas sobrevivan. Telefónica tiene 100 años de antigüedad por reinventarse varias veces, ¿no? O sea, ya nadie usa pues las líneas convencionales de teléfono, hemos pasado a fibra, hemos pasado a los móviles, al 5G, está todo el día innovando. Pero es cierto que la innovación pues en sí misma es un riesgo y, por ejemplo, tenemos la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué crisis nos va a generar la inteligencia artificial? ¿Qué riesgos? Son cosas que se están planteando ahora. Lo que sí sabemos es que en medio de una crisis es mejor utilizar lo que tenemos y lo que sabemos que tratar de innovar. Y bueno, siempre vas a apoyarte en los expertos, que son los que te van a poder decir si innovar o no innovar en medio de esa crisis puede ser un camino adecuado a seguir o no, ¿no? Pero en términos generales, pues siempre que hay una crisis hay que intentar seguir la metodología conocida para abordarla. Perfeito. E falando em inovação, então, nós entendemos que inovação não necessariamente seja uma inovação tecnológica. Então, às vezes, dentro de uma crise, a inovação, a criatividade da equipe pode ser un caminho para gerenciar esa determinada situación, ¿no? Desde luego. Ahí, bueno, vuelvo un poco al conocimiento, ¿no? que tenga el equipo de esta innovación, esta creatividad. Desde luego que hay que explorar todas las posibilidades para acometer la crisis. Hay veces que la solución puede ser algo creativo, otras veces pues lo que ha funcionado en otra crisis similar debería de funcionar también en esta, ¿no? O sea que ahí hay que balancear y yo creo que lo importante desde una perspectiva, pues te diría que de dirección general, es apoyarse en los expertos. Sim, compreendo bem isso. Laura, você tem essa vivência entre Europa, Brasil, Ásia. Como você enxerga a maturidade das políticas corporativas e das políticas públicas em relação ao gerenciamento de crises?
Desculpa. Não, na verdade, eu acho que a diferença não é tão de país. Eu não vejo tanta diferença de maturidade. Eu acho que a diferença que eu estou vendo de maneira bem clara é a diferença entre grandes empresas, e eu diria pequenas empresas de tamanho intermediário, e lugar de conexão, lugar econômico forte, como por exemplo São Paulo, e o interior do país. A diferença é realmente enorme. Basicamente, quando você é uma grande corporação num lugar forte economicamente, como São Paulo, onde as empresas são muitas vezes internacionalizadas, com sede em outros países, com filiais em outros países, etc., o nível de maturidade é geralmente bom. Eles são acostumados, esse problema fora acontecer em outros países, essa cultura passa, os executivos são transnacionais, vêm aqui, etc. Quando você é uma pequena empresa do interior do estado de São Paulo, que você não tem acesso, às vezes, a essas conferências, palestras, conhecimento, reuniões, que não compartilham em clube de negócios, essas boas práticas, lá a diferença é muito grande. Eu diria que é um pouco um perigo isso. E quando essa empresa, eu teve um caso recentemente, uma empresa pequena do interior da França, que quis vir no Brasil, e que chegou no Brasil. Quando ela quis se reunir com nós, que nos sentamos para ver o que foi avaliado de risco, nada foi feito. Ela não tinha avaliado absolutamente nada. E quando falamos de, por exemplo, corresponsabilidade, não sabia o que era. Falamos de risco, por exemplo, criminais no lugar de implementação cerca do Rio, das usinas dele, não sabia, não tinha estudado. Então, o perigo é de ir meio cego e de ter um impacto muito forte rapidamente, o que inviabiliza totalmente a continuidade do negócio. Muito bem. Você mencionou São Paulo, e São Paulo a Acciona, sobre a liderança aqui da Janaína, vocês vivenciaram isso, né, na prática e tiveram uma experiência muito bem sucedida. Você poderia contar um pouco sobre essa experiência que vocês tiveram aqui em São Paulo? A gente teve que lidar, né, com uma cratera lá na marginal do Rio Tietê, quando uma adutora de saneamento rompeu. E, bom, foi um caos na época, mas a gente sempre esteve focado no resultado, que é resolver naquele momento, sem pensar em responsabilidades e tal. O foco era a resolução. E acho que a gente teve uma gestão bastante eficiente, tanto que hoje a gente é lembrado pela resposta que a gente deu rápida. A gente conseguiu fechar aquele buraco em 24 horas. Então, assim, quando você tem realmente uma gestão de crise eficiente, rápida, quando a sua equipe está preparada, isso acaba sendo até afetando a sua reputação de maneira benéfica, né? A pessoa não olha só o problema, mas vê que você estava preparado para lidar com aquilo. Sem dúvida. Mesmo quando a gente tem uma experiência bem sucedida, como foi a de vocês, extraído uma experiência em torno da vivência, né, daquela situação. E certamente vocês extraíram um conhecimento, um know-how sobre aquilo que foi vivido para melhorar processos, imagino. Sim, acho que os processos eles têm que ter melhoria contínua e, com certeza, uma crise desse tipo impacta até nos nossos planos e melhoram, atualizam esses planos que a gente tem, né? Sim, sem dúvida. Alejandro, você vivendo essa experiência Brasil e Espanha, isso também é presente na sua realidade? Esse treinamento contínuo, essa vivência contínua sobre treinamento, sobre crises que estão surgindo e como você pode estancá-las ou preveni-las antes que isso impacte de maneira mais forte a Telefónica Tech? Sí, la realidad es que existen este tipo de entrenamiento, yo creo que es una práctica habitual. También depende del tipo de compañía, tamaño, ¿no? Incluso sector, ¿no? Porque compañías que históricamente han trabajado con riesgos como la banca, pues están más habituadas también a la gestión de riesgos operativos, ¿no? Que llaman más allá de los riesgos financieros, ¿no? Y pago o similar. Y la realidad es que este tipo de entrenamientos es habitual en comités de dirección, pues eso, en las grandes corporaciones. Cuando bajamos un poco, ¿no? Tampoco, o sea, diría grandes compañías, pero no el top 100 o el top, no sé, 200, sino compañías que igualmente son muy grandes. Hay veces que sí encontramos algunas deficiencias en cuanto a este tipo de ejercicios, ¿no? Tabletop o simulacros que
que realmente aportan mucho y sirven para poner en práctica conocimientos que en teoría deberíamos de tener, pero que si no has vivido el caso, pues no vas a ser capaz de ejecutar luego, ¿no? En una crisis real. Sim, isso é muito importante. Nós estamos vivendo um momento em que cenários mudam a todo instante, né? E esse assunto tende a ficar cada vez mais palpitante e mais presente na nossa sociedade. Eu imagino que esse tema deve ser repetido, replicado outras vezes, né, em outros momentos, para que possamos cada vez mais atualizar, porque como a gente tem percebido, isso não é um assunto limitante, né? É um assunto que se inova e renova a cada instante. As soluções não são estagnadas, não são únicas, e elas dependem justamente disso que a gente tem vivido aqui, né? Que é a interação, troca de experiências e troca de conteúdo. Eu agradeço muito a presença aqui de vocês, agradeço a atenção e até o próximo bate-papo. Até. Obrigado.